Lembra? Bodybuilding é dividido em duas únicas fases: off-season, pré-contest. Off-season, pré-contest. Só isso. Então a sua periodização deve rodar em torno de off-season e pré-contest. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece ainda, não é inscrito no meu canal, meu nome é Rubens Gomes. A gente está fazendo uma série aqui dentro do canal de aulas sobre treinamento desportivo, sobre periodização. E se você curte esse conteúdo, gosta desse conteúdo, já fortalece pra gente aí, pra gente continuar gerando material pra você, tá bom? Pessoal, em primeiro lugar, vocês me desculpem pela demora em postagens de vídeos aqui no canal, principalmente com relação a esses temas, videoaulas e tal. Eu sempre fico preocupado quando eu vou gravar um conteúdo que acaba ficando mais extenso, porque eu não sei de verdade se isso vai prender a atenção de vocês e tal, e surpreendentemente são os vídeos em que mais me gera realmente comentários, feedbacks favoráveis, positivos e tal. Isso eu fico muito feliz, de fato, fico extremamente satisfeito em ver que a gente tá construindo uma geração do fitness forte, consciente. Que não vai dar, pai, não vai dar essa porra! Bodybuilders pensantes. Pô, tá aqui, pega a cabeça aqui, ó, tô sentindo, ó. Né, eu fico realmente satisfeito de ver o engajamento de vocês. Brevemente, para você entender, eu criei o meu próprio modelo de periodização ao longo dos anos em que eu trabalho com bodybuilding, o meu modelo de periodização para atletas de fisiculturismo. E esse modelo tem sido empregado em todos os meus clientes de consultoria online, sejam atletas ou não. E aí eu contei sobre algumas fases, falei sobre macrociclo, mesociclo, microciclo. Se você perdeu essa aula, volta aí na playlist que você vai encontrar a nossa aula de periodização. E a gente vem desenrolando ao longo das fases que a gente tá falando, até que a gente chegue realmente até detalhar como que monta um treinamento e tal. Então hoje nós vamos falar sobre a fase específica, a etapa em que um bodybuilder ou qualquer outro atleta de qualquer desporto vai ficar mais tempo trabalhando. Então entenda que essa é a fase, é a etapa em que você deve perder mais tempo se dedicando para construir e trabalhando, porque é aqui que as mudanças vão ocorrer, é aqui que você constrói o seu arsenal de performance, de massa magra, de ganhos em geral, ok? Bom, a primeira pergunta: quanto tempo essa fase deve durar? Bom, quem viu a última aula sobre a etapa de formação básica, viu a gente falando que a etapa de formação básica, né, ela é um degrau para você chegar onde nós estamos agora. Então, até o final do vídeo você vai entender e vai aprender a calcular quanto tempo deve durar a sua fase específica, tá? Um macrociclo total de um bodybuilder pode durar de 6 até 10 meses, mais ou menos. Por que de 6 a 10 meses? Eu não confio, isso é particular, tá? Eu não confio numa periodização inteira, num macrociclo inteiro com menos de 6 meses. Não dá tempo de trabalhar. Você vai entender mais pra frente por quê. Muito maior do que 10 meses quer dizer que esse cara tá competindo por longos períodos. Nem sempre uma periodização precisa se desencadear numa competição. Muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui não são atletas e vão fazer essa periodização para construir o seu resultado, e ele não precisa estar atrelado necessariamente a uma competição. Então, muito mais do que 10 meses, a gente acaba se perdendo, a gente acaba tornando esse tempo contraproducente. O que pode ocorrer é um alongamento da fase de manutenção, que é quando o atleta está num período competitivo e ele fica muito tempo sustentando o físico dele para competir, mas não é a pauta dessa aula. Bom, a primeira coisa que você deve fazer ao se elaborar um mesociclo, né, uma etapa para a fase específica do seu treinamento, é pensar em quanto tempo você vai ter para trabalhar. Então, se você veio da etapa de formação básica, você vai ter um período todo que vai anteceder a sua fase competitiva, certo? A fase competitiva entende-se que é um período onde você está pronto para competir. Então o que eu vejo é que muitas pessoas chegam finalmente nessa reta final para competir ainda não estando prontos, elas ainda estão numa fase específica, né? Então eu vou dar um exemplo para você dentro do próprio fisiculturismo, dentro do próprio bodybuilding. Tecnicamente, um atleta de bodybuilding, se ele calcula o tempo ideal de dieta para estrear numa data X, ele deve estar pronto cerca de 15 dias antes. Pronto não é igual ele vai estar no palco. No palco ele só vai ficar igual quando ele estiver no palco. Porém, nos 15 dias antecedentes, você já deve ter um físico inteiro modelado, com a densidade basicamente ajustada, com a proporção pronta e com uma definição que apresente num palco algo já favorável, mesmo ainda não tendo desidratado, coisa e tal. O que a gente vê às vezes é o cara chegando nos últimos 15 dias sem estar pronto e tendo que
começar a trabalhar dobrado, enfiar cardio, zerar carbo e tal. Isso não só mostra uma falta de planejamento, isso pode acontecer às vezes no começo por uma falta de conhecimento do próprio corpo, né? Às vezes em primeira preparação, em primeiro pré-contest e tal, isso é comum. Porém, em atletas avançados, em pessoas que se preparam há mais tempo, isso é inadmissível, tá, pessoal? Então os últimos 15 dias são ajustes que você faz na sua espessura de pele, na sua densidade, na sua qualidade, mas o físico tá pronto, basicamente, ok? Se você, há 15 dias do evento, deve estar com o físico pronto, começa nessa fase a sua etapa, né, a sua fase de manutenção. Até esse ponto você ainda está em período específico, ou seja, período específico, fase específica, etapa específica, é o momento em que você busca o pico da sua performance. No caso de bodybuilders, isso significa que ele está buscando a forma ideal dele, densidade, proporção, volume e definição. Entendido? Dentro dessa fase você vai dividir os mesociclos. A gente tem um macrociclo, lembra, que é o período total, compreende o treinamento, e cada fase que vai se trocando o objetivo, a meta, né, é um mesociclo novo. E é aí que eu vejo que muitas pessoas erram. A falta de variabilidade dos estímulos acaba fazendo com que você não consiga atingir metas de curto prazo. Se você veio já da última aula, você viu que na etapa de formação básica, a gente trabalhava basicamente um pouco de resistência muscular localizada, depois passava para força pura e tal. Todas elas gerando metas de curto prazo, 2, 3, 4 semanas apenas. Agora não vai ser diferente. O que muda é que processos que desencadeiam hipertrofia são definidos pela ciência como etapas, fases que vão durar aí entre 6 e 10 semanas. Ou seja, uma mesma fase onde você trabalha aquelas mesmas valências físicas para se desenvolver hipertrofia. Então o que eu adaptei para o meu trabalho, para o meu modelo de periodização? Toda vez que eu periodizo, eu uso como base um período de 8 semanas. Tá? Então a cada bloco de 8 semanas eu vou trocando essa periodização e mudando o que eu estimulo no físico do meu atleta. Então, só para vocês entenderem basicamente, se o cara vem lá da formação básica e ele estava trabalhando força pura no final, eu aproveito a entrada dele no período específico para pegar esse resquício de estímulo de força pura e entrar com uma série propícia para hipertrofia, porém com resquícios ainda de força pura, né? Eu não chego mais em 4, 3, 2 movimentos, mas eu chego ali em 6, 5 movimentos no final de cada série básica, exatamente para aproveitar aquelas fibras musculares que foram estimuladas recentemente. Essa é uma ideia muito comum para bodybuilders mais avançados. Entrar numa etapa específica, por exemplo, começando com treinos extremamente vigorosos, intensos no sentido de carga neural, e mais para o final da fase específica, entrada de pré-contest, perto da fase de manutenção, que é quando ele vai estar perto da competição dele, ele já está trabalhando com cargas mais metabólicas. Rubens, qualquer coisa que fuja disso está errado? Não está errado. Rubens está dando a opinião dele, está compartilhando com vocês a experiência que ele colecionou. Então eu gosto, dentro da minha metodologia, de vir com uma fase neural dentro da etapa específica e ir transitando para algo mais metabólico. Por que não é errado você fazer isso? Você pode ter que trabalhar, por exemplo, para acordar a densidade de um atleta no final de uma fase específica, séries muito intensas, com carga neural, e isso não está errado. Então, antes que vocês comecem questionamentos do tipo, pô, então eu estou fazendo errado. Não está fazendo errado. Entendo que nenhuma periodização é blindada. Nenhum modelo de periodização é vetado de erros, tá? Isso nada mais é do que uma pré-organização do que você vai fazer. Então, voltando ao raciocínio, começa ali a entrada do seu trabalho de fase específica com séries estáticas, nada de super série, nada de hash pause, nada de drop set. A série boa e básica mesmo, com muitos exercícios básicos, com halteres, com barras, usando zonas de repetição 12, 10, 8, 6 movimentos, sem o menor problema, porque você ainda tem muita energia, que nessa fase você ainda está com um aporte calórico bom, e aí ao longo que isso for passando o tempo, você vai fazendo valer a sua preparação com técnicas que não necessitam de tanta carga para te gerar estresse. E as cargas metabólicas são maravilhosas, são incríveis para esse tipo de momento. Para corroborar com isso, vamos falar da dieta. Se você está mexendo com um macrociclo, com a periodização de um atleta, entenda que a gente está falando de uma temporada inteira, uma temporada completa. Então, esse cara está começando a fase específica dele em off-season, em bulk. Essa fase é conhecida por ser um momento em que você ganha massa muscular. Esse
Esse é um dos motivos pelos quais a gente começa com movimentos mais vigorosos, cargas que vão levando o indivíduo, por exemplo, para força e não deixa ela para o final. É um erro muito grande as pessoas ainda questionarem isso de o atleta em pré-contest, ele treina mais leve, ele aumenta repetições, ele faz treinos mais metabólicos, isso traz mais rendimento para ele do que o treino dele habitual e tal. Não, isso é uma consequência da dieta. Pense que se você está numa dieta hipercalórica, você tem calorias de sobra para fazer treinos extremamente intensos. E ao final da preparação, você provavelmente esteja mais exausto, mais cansado. E aí o atleta usa, como eu disse anteriormente, de técnicas, de métodos que vão fazer com que ele tenha alto nível de gasto energético, alto nível de estresse, porém, sem ter que mexer com cargas violentas, enormes e tal. Sugestão: 50% de todo o período, de toda a fase específica deveria ser com um atleta em off-season. Se você vem da etapa de formação básica, como eu disse, sua dieta deve estar normocalórica ou hipercalórica. Por mais que você não esteja num percentual de gordura adequado, não é legal ficar em déficit na etapa de formação básica. Muito menos começar uma etapa específica já em déficit. Entenda o seguinte: esse é exatamente o momento em que seu corpo vai mudar. Outro erro muito grande, que eu cansei de passar por toda a minha vida como treinador, como coach. O cara faz off-season dele inteiro. Aí ele contrata um treinador quando? No pré-contest. Ele chega pra você e fala assim: ô Rubens, eu tô fazendo uma off-season aqui, assim que eu terminar eu te contrato pra gente começar um trabalho pra eu competir. Mano, você tem demência? Cara, mas o que você quer que eu faça por você? Você não sabe fazer dieta, é isso? O que você conquista no pré-contest? Condição. Só isso. Se pré-contest é sinônimo de estar em déficit calórico, provavelmente você não vai melhorar estruturalmente nada. Você pode melhorar muito sua densidade, sua qualidade de pele, levemente sua simetria, mas, cara, ganhos em volume, mudança estrutural, algo que vai chegar no palco, vai levar uma nova versão de você, é feita no off-season. Por favor, entendam isso. Deem valor pro seu off-season. Outro erro muito comum que se é cometido quando a gente fala em off-season. Eu acho que as pessoas dentro desse esporte ainda não entenderam o que é off-season, por várias razões. A primeira delas é porque elas entendem off-season como a hora de se comer muito, a hora de se ficar gordo. E off-season não tem nada a ver com isso. Se a gente for ver o sentido etimológico da palavra, a tradução off-season é fora de temporada. Fora de temporada quer dizer que você está fora do seu período de pré-contest. Lembra? Bodybuilding é dividido em duas únicas fases: off-season, pré-contest. Off-season, pré-contest. Só isso. Então a sua periodização deve rodar em torno de off-season e pré-contest. A hora que você desce da sua última competição da temporada, ou que você sai da sua dieta, que você fecha o seu pré-contest, você já está em off-season. Eu vejo muitas pessoas atribuindo a palavra off-season ao início de ciclo, às vezes. Que merda, hein? O cara, ele fala assim: vou começar um off. Como que você vai começar um off, cara? Você tá em pré-contest? Não. Ué, se você não tá em pré-contest, como que você vai começar em off? Se você não tá em pré-contest, você tá em off, porra. Não tem diferença. Ou você tá dentro da temporada, que te põe de frente pro seu resultado final, que é o palco, que é a competição, ou você tá fora de temporada. É muito simples, tá? Então desceu do palco, acabou a temporada, estou em off. 50% da minha fase específica deve ser de off-season e 50% deve ser de pré-contest. Você pode calcular, a partir de experiências passadas, quanto tempo você leva para chegar na pele ideal para competir. Então, se você for definir que a sua dieta vai durar 10 ou 12 semanas e que as últimas 2 semanas você deveria estar pronto, deveria estar na fase de manutenção, então a gente está falando num tempo médio de 8 a 10 semanas de fase específica para você somar a mais 50% de off-season. Ficou claro para vocês? Vou tentar colocar aqui de novo. Se sua fase específica ela tem 50% de off-season, 50% de pré-contest, e você precisa de 12 semanas para ficar em forma, desconta 15 dias, 2 semanas, e esse período de pré-contest corresponde a 50% da sua fase específica total. Se você tem 10 semanas aqui para fazer o seu pré-contest dentro da fase específica, você tem mais 10 semanas de off-season. Ficou mais claro agora para você? Então, a sua preparação em fase específica dura 20 semanas. Você tem ali mais 15, 21 dias de fase de manutenção. Se você for competir várias competições, esse tempo vai ser alongado. E a sua formação básica vai ser somada de acordo com o que você programou de necessidade para aquela fase. Foi a aula anterior que você fez comigo. Então, o que isso corresponde na verdade? Uma preparação que pode levar um indivíduo
a ter todo um macrociclo de mais ou menos 6, 8, 10 meses, tá? Como eu disse no começo. Sei que é muito número, sei que é muito cálculo, sei que às vezes é muito pesado. Para o vídeo, volta, ouve de novo, entendeu? Que daí você vai anotando, vai fazendo as suas contas aí em casa. Eu quero que vocês cheguem nesse referencial próprio, nisso que vocês julgam ser o melhor para vocês. Né? O tempo de 50% de off-season, 50% de pré-contest, isso pode e deve ser adaptado à sua necessidade. Eu já peguei clientes, por exemplo, em que eu precisava trabalhar um pré-contest super curto, porque se mantinham, mesmo no off-season, com percentual de gordura baixíssimo, né? Eu tive atletas que eu fui apertar a dieta faltando um mês, e com 15 dias ele já entrou em etapa de manutenção. Então pensa que esse cara ele ficou ali 75%, 80% do tempo total da fase específica dele, trabalhando em off-season para ganhar massa. Então, de novo, isso aqui não é blindado a erro, tá? Isso deve ser entendido pelo seu coach ou para o seu atleta por você de uma maneira individual. E para fechar, antes que esse vídeo se alongue demais e você queira sair daqui, eu vou finalizar fazendo um resumo para vocês. A gente falou nesse vídeo da etapa específica, o momento onde o atleta realmente constrói o físico dele, usando em 50% do tempo o off-season dele, o bulk, as etapas onde ele tá com a dieta mais hipercalórica, propícia para que ele ganhe massa magra. 50% para frente, esse cara vai começar o pré-contest dele, o cutting dele. Apesar disso não ser regra, esse modelo funciona muito bem. Você deve fazer a conta para calcular o período total do seu macrociclo da competição para trás, tá? Então é um cálculo reverso, invertido, tá legal? Então pega a data da competição, veja quantos dias você precisa para tá bom até lá. 10 semanas, 12 semanas, 16 semanas, 20 semanas, não importa. Defina qual o tempo em que você quer estar pronto antes da competição. Como eu disse, pronto ali apenas para fazer uma finalização. Aí, esse é o período que corresponde a 50% total. Mais 50% de off-season, aí você encaixa a formação básica no começo. Tá montada a sua periodização basicamente. E essa fase específica é a fase que a gente mais vai perder tempo aqui no meu canal. A gente ainda faz mais um vídeo onde eu vou falar apenas e exclusivamente do emprego de técnicas e métodos dentro da fase específica, que é o que vão proporcionar que você tenha desenvolvimento muscular, que é o que vão fazer com que você corrija falhas e tal. Então é onde a gente vai detalhar também como que se monta um microciclo. Não que a gente vai escrever aqui cada exercício que você vai colocar, mas eu vou ensinar você a refletir como que você vai selecionar os métodos em cada fase. Vou dar o volume de treino total que a gente vai usar em cada fase. Não dava para fazer isso nesse vídeo. Então na próxima aula, no próximo vídeo sobre periodização aqui do canal, eu ensino você a como você vai dividir e montar essa estratégia para fazer a sua fase específica, fazer uma transição perfeita do off-season pro pré-contest, tá? Do bulk pro cut. Maravilha? Pessoal, é o seguinte, eu demoro realmente para postar esse tipo de vídeo aqui, porque ele é um vídeo que ele leva mais tempo para fazer, para editar, para tudo. E eu sou sozinho nesse canal. E eu não tô falando isso aqui, você não tem nada a ver com isso, obviamente. Sei que você tá aqui para ver o material. Só que esse canal, ele tá crescendo com a ajuda de vocês. E eu acredito de verdade que as pessoas que estão aqui são pessoas muito diferenciadas, né? Até pelo nicho que a gente atinge e tal. Divulga esse vídeo, faz o nosso canal crescer, faz esse canal se tornar independente, para eu ter ajuda de editores, para eu ter pessoas que investam na nossa ideia, que comprem nossa ideia e para que eu consiga gravar mais frequentemente para vocês, tá legal? Eu divido a minha função de coach, de consultor, de empresário, de marido, de tudo aqui para me dedicar para esse canal exatamente para levar um pouquinho de conhecimento para vocês, que é algo que eu amo fazer. Então eu peço a ajuda de vocês aqui pro coach. Maravilha? Bom, se você não é inscrito no canal ainda, por favor se inscreva, ativa o sininho da notificação. Tem muita novidade aí vindo pro canal. Tem umas surpresas que, vocês não perdem por esperar. Vai ser um conteúdo bem diversificado. A gente não fica sempre nesse conteúdo pesado aqui. Me segue nas minhas mídias sociais também, @coachrubensgomes. E eu volto em breve com mais um vídeo pra você, beleza? Até mais.